Uma das maneiras mais poderosas de ser abençoado por Deus é aprender a orar pelo reino dele, por aquilo que ele já está implantando em nosso meio, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelos nossos relacionamentos, pela saúde, pela vida financeira, pela vida espiritual. E Deus tem feito muitas coisas ao teu redor. Você tem percebido isso? Talvez uma ou duas maravilhas que ele tem feito, você consegue perceber? Ainda não? Bom, chegou a hora de você mudar isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Cleison. Hoje eu estou explorando mais uma floresta canadense, Lower Seymour Conservation Reserve, hoje em North Vancouver, na Colômbia Britânica, aqui no oeste do Canadá. Obrigado por tua companhia. Eu te convido para fazer um hike enquanto nós conversamos sobre um aspecto da palavra de Deus que, na verdade, pode mudar a tua vida. Este episódio de Bíblia na Floresta é o pontapé inicial de uma nova série que eu venho planejando, olha, para falar a verdade, há alguns anos já. É uma série sobre o Pai Nosso, também conhecido como Oração do Senhor. Que tal mergulharmos nos mistérios dessa oração tão antiga e ao mesmo tempo tão atual? Esta série tem 10 vídeos, esse é o primeiro. Você encontra o link dos outros vídeos na descrição abaixo. E ao longo dos próximos vídeos eu vou te ajudar a desvendar os aspectos mais essenciais dessa oração que há 2000 anos tem tocado o coração de muitas pessoas e continua a surpreender muita gente com novos significados a cada dia. Cada palavra revela um convite para uma conversa com Deus. E olha só, que lugar maravilhoso! Não poderia haver um lugar, um momento mais maravilhoso para conversar sobre oração do que fazendo um forest bathing, right? O Pai Nosso não é apenas uma oração, é um modelo, um verdadeiro guia que ensina como falar com Deus. É uma moldura para qualquer oração. Destaca aqueles assuntos que realmente merecem nossa atenção, os assuntos pelos quais Deus deseja que oremos. Porque as palavras do Pai Nosso ecoam ao longo da nossa história de fé. E a gente precisa entender por que isso acontece. E para entender por que isso acontece, nós precisamos lembrar da própria oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso, nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou talvez você conheça uma outra versão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus orou essas palavras várias vezes em lugares diferentes, ensinando pessoas diferentes. Ele provavelmente orou em aramaico, a língua falada do dia a dia, tanto na Galiléia quanto na Judéia, embora os textos sagrados na sinagoga e no templo eram lidos em hebraico. Mas na Bíblia, essa oração foi escrita originalmente em grego, no grego koiné, a língua que o Novo Testamento foi escrito. Em grego soaria mais ou menos assim: Pater hemon ho en tois uranois, agias theto to onomasu, el theto he basileiasu, gene theto to thelema su. Hos en urano kai epiges, ton arton hemon, ton epiosion, dos hemin semeron. Kai ades hemin ta ophelemata hemon, hos kai hemeis athekamen tois ophelatais hemon, kai me esenenkes hemas eis perasmon, Allah rusai, hemas apo tu poneru.
O Pai Nosso é a oração mais famosa entre os seguidores de Jesus. Ela aparece no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, durante o Sermão da Montanha, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Em Mateus, Jesus nos ensina que devemos falar com Deus de maneira sincera, sem desejarmos ser vistos orando de forma grandiosa, tipo como se fosse num show espiritual. Nós devemos orar de um jeito simples, direto, sem encenação. Porque não é sobre repetir palavras sem pensar, mas sobre entender a essência de como se conectar com Deus. Pois é, mas aí pinta aquela dúvida que dá até um certo incômodo, né? Ainda vale a pena orar o Pai Nosso hoje em dia? A gente vive numa era tecnológica insana, cheia de conquistas humanas de cair o queixo e descobertas que mudam completamente a forma como enxergamos o mundo. É um tempo de inovações científicas, de novas metodologias, para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional. Nunca tivemos tantas opções e ferramentas para nos tornarmos profissionais mais qualificados, para assumirmos posições de liderança e alcançarmos metas que antes nem sonhávamos. E aí, no meio de tanto empoderamento humano, será que o Pai Nosso ainda faz sentido? Será que essa oração antiga ainda tem vez? Sem negar as conquistas incríveis nas áreas humanas, da saúde, das ciências exatas, tá bom? E reconhecendo o novo patamar que atingimos graças a esse avanço, a resposta à minha pergunta é simples. Claro, ainda precisamos do Pai Nosso hoje. Mas por quê? Bom, vou te explicar por quê. Por muitos motivos. Vou compartilhar algum desses motivos aqui enquanto a gente faz uma caminhada pela floresta. Primeiro, muitos questionamentos que fazemos hoje são os mesmos que as pessoas se fizeram ao longo dos séculos. O Pai Nosso não é um truque mágico para resolver perrengues pessoais ou saciar nossos desejos egoístas, não, é um convite. Um convite para se reconectar com o que é maior, repensar nossa jornada, buscar um propósito que vai além de soluções instantâneas. Em segundo lugar, o Pai Nosso nutre o nosso desenvolvimento espiritual e nos ensina a nos relacionarmos com Deus corretamente. Será que a gente ora só para fazer um crédito com Deus? Para usar depois quando precisar pedir algo? Não, a oração acontece porque o amor de Cristo nos impulsiona a orar. É isso que Paulo diz lá em sua segunda carta aos Coríntios. Além disso, o Pai Nosso revela o plano de Deus para o estabelecimento do seu reino. E isso é extremamente importante. Lembra do profeta Daniel, um dos profetas lá do Antigo Testamento? Mesmo sendo primeiro-ministro do rei Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, Daniel buscava a Deus através da oração. E Deus sempre respondia às suas perguntas sobre seus planos. Deus queria que o seu povo saísse do cativeiro babilônico e voltasse para sua terra. Deus responde orações que estão alinhadas com a sua vontade e com o seu plano. Outro ponto muito importante, o Pai Nosso nos afasta do formalismo vazio que domina muitas orações. Apesar de viverem numa sociedade teocrática, muitas pessoas nos dias de Jesus não tinham espírito de arrependimento. Não tinham consciência da presença de Deus, não tinham intimidade com Ele, para falar a verdade. As orações acabavam virando um repeteco de palavras sem sentido. Jesus nos ensinou que é assustador ficar repetindo as mesmas palavras todo dia, sem nunca refletir sobre o que elas realmente significam. Ele fala isso em Mateus 6. Para Jesus, quando a gente ora, a gente mostra que se importa com a glória de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. A gente chega até Ele com um senso gigante de dependência. A gente fala com Deus de verdade. Não jogamos palavras ao vento. Outra razão é que o Pai Nosso nos ensina que não buscamos a Deus apenas para escapar dos problemas da vida. Claro que de vez em quando precisamos nos desligar do turbilhão do cotidiano para a gente se conectar com o espírito pacificador de Deus. Mas é justamente na oração de Jesus que aprendemos que em nossa conversa com Deus, situações podem ser transformadas. A oração muda a nossa forma de encarar os desafios, reorientando o nosso foco, as nossas atitudes, e quanto mais orarmos, mais aprenderemos a desfrutar da presença divina. Eu lembro de um período
em que eu mal sabia o que dizer diante de Deus. Era constrangedor, eu não conseguia manter uma conversa de 2 minutos com Deus. Eu me perdia tentando reproduzir aquelas palavras que os outros diziam tão bem, que eu achava muito lindo, eu achava maravilhoso. Mas com o tempo eu comecei a admirar Deus pelo que Ele é, a compartilhar os meus pensamentos com Deus, por aquilo que eu sou. E logo eu percebi que havia tantas coisas para conversar com Deus. Percebi que, na verdade, não há horas suficientes para expressar a Deus o que Ele realmente significa para mim. Além disso, somos pessoas diferentes, com histórias diferentes. Nós enxergamos o mundo através de lentes diferentes. Eu lembro quando o meu supervisor em Oxford me disse algo que mudou a trajetória da minha pesquisa. Ele disse que eu deveria ver o trabalho de outros acadêmicos como lentes de óculos, por exemplo, não como os meus próprios olhos. As pesquisas dos outros me forneceriam pontos essenciais para construir o meu método, claro, mas o meu trabalho deve vir da minha própria experiência de pesquisa. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo vale para a oração. Ouça a oração das pessoas como se fossem lentes, importantes para ampliar a tua visão, mas palavras que jamais substituirão os teus próprios olhos. Você não precisa necessariamente repetir as palavras bonitas das orações dos outros, não. Tuas próprias palavras já são mais que suficientes. O melhor jeito de orar é ser autêntico, usando a linguagem do dia a dia. Cada um de nós tem uma história única, tá bom? Uma história única para contar que é muito importante para você e para todo mundo. Não precisa imitar as palavras dos outros só para orar de forma bonita. Não arrisque acabar fazendo uma oração vazia, porque a melhor língua para orar é aquela que você usa no dia a dia. Não precisa criar uma linguagem especial para falar com Deus, não. Seja você mesmo. Deus te criou, Deus te conhece. A oração não deve ser mecânica, sem graça. Orar nunca é uma perda de tempo. Mesmo quando a única coisa que você consegue fazer é ficar em silêncio, na presença de Deus. E na verdade, muitas vezes isso é exatamente o que você precisa fazer. Ok, uma última pergunta. Por que Jesus nos convida a orar? Lembra que ele enfrentou um grande dilema no jardim do Getsemane? Lembra? No momento da sua maior angústia. Os discípulos não permaneceram acordados para apoiá-lo, deixando-o só em sua dor. Talvez hoje você esteja vendo a tua vida representada nessa mesma cena. Jesus orando, os seus discípulos dormindo. Enquanto você clama ao Pai, muitos ao teu redor permanecem adormecidos e você se sente muito só, porque só você entende a situação ao teu redor. Agora, quais são as 2 grandes lições que você pode tirar desse episódio? Bom, são óbvias, na verdade. A primeira é que Deus sempre está te ouvindo, mesmo que todos ao teu redor estejam adormecidos sem compreender o que está acontecendo. Então fica tranquilo, Deus está te ouvindo. A segunda lição é isso. Tente não ser como os discípulos de Jesus nessa cena. Você não vai conseguir cumprir a tua maravilhosa vocação no reino de Deus fazendo apenas o que você acha interessante. É preciso fazer o que é preciso fazer. Então, chegou a hora. Chegou a hora de acordar, chegou a hora de orar, chegou a hora de conversar com Deus e ouvir a voz dele.